E aí pessoal, tudo bem? Tem muita gente que me pergunta assim, Cadu, você faz muita entrada aí de suporte de resistência, ensina bastante coisa para nós, mas eu não vejo você fazendo entrada de tendência, essas coisas. Bom, primeiro que eu faço as entradas naquilo que eu acho mais confortável, principalmente para quem é iniciante, talvez é melhor entender apenas uma técnica do que a gente misturar muita coisa. Porém, eu ensino todas as formas de operar aqui. O que a gente pode ver aqui? O preço caiu bonito, caiu legal, porém ele fez um topo acima do topo anterior. Então o que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? O preço está subindo. Então se o preço está subindo, ele vai fazer o quê? Ele vai buscar o outro patamar ali. Ele vai subir e vai buscar. Qualquer hora que eu posso entrar? Claro que não. Se você está num fundo, o preço está barato, você compra para chegar no preço caro. Se você está numa resistência, o preço está caro, você quer baixar o preço, então você vende lá onde ele está mais caro, para o preço chegar mais barato. Então essa é a lógica. Eu fiz as marcações aqui no topo e no fundo. Sei que ele tem aqui uns 50% do canal, que eu sempre falo para vocês. Mas como ele já demonstrou que ele está com um topo mais alto que o topo anterior e já fez o fundo mais alto que o fundo anterior, qual é a pegada do ativo? Ele vai buscar romper o topo anterior. Então você tem que ter sempre em mente. Na tendência, se ele está em alta, ele vai procurar romper o topo anterior. Se ele está na tendência de baixa, ele vai tentar romper o fundo anterior. Simples assim. Candle mostrou fluxo, mostrou rejeição naquela região, que nem por exemplo aqui, ó. O candle mostrou rejeição através do pavio na região, mostrou fluxo de entrada, você vê que é um candle grande. Ele tem espaço para mais candle até chegar o topo que ele quer romper anterior? Entra. Foi o que eu fiz. Entrada certeira. Certeira. Fundo, se vocês estão escutando um avião, moro aqui numa região. Moro aqui na região. Tem um condomínio. Fica ruim para vocês ouvirem, né? Tem um condomínio aqui do lado com pista de pouso, essas coisas é o dia inteiro, avião, helicóptero. Sem contar que tem a rota dos Boeings aqui de Navegantes a Floripa. Então, fiquem tranquilos quanto ao barulho. Esse barulho sempre vai existir, tá? Fica tranquilo. Então, olha. O que eu pude perceber, ó. Topo mais alto que o topo anterior. Fundo mais alto que o fundo anterior. Opa, então nós não estamos falando mais de uma lateralização. Nós estamos falando do que? De uma tendência. Então o que ele vai procurar fazer? Romper o topo anterior e fazer fundo mais alto que o fundo anterior. Porque ele vai tentar fazer o que? Subir. Então se ele chegou aqui, o candle me mostrou força e mostrou rejeição aqui na região do suporte, eu entro. Mas eu fiz isso, não deu certo. Cara, a análise é essa, não tem como fugir disso. 80% pode ser que dê certo, como eu falei para vocês. Você vai seguir a tendência, não vai procurar romper topos ou fundos aqui. Vai procurar seguir a tendência. O que pode parar essa tendência aqui? 50% do canal aqui não tem nada emperrando. Aqui no passado tem um fundo. Ele pode segurar? Pode, mas o que aconteceu? Ele não segurou, rompeu. Por quê? Porque a força é de romper para chegar no rompimento do topo anterior. Então fique a dica aí. Vocês têm que olhar para um gráfico, olhar para o gráfico e ver o que o gráfico está fazendo no momento. Professor, eu chego aqui porque tem gente que fala assim, ó, um exemplo. Tem gente que chega na região e fala assim, deixa eu ver se eu consigo desenhar legal aqui. Que feio. Pera. Quero fazer os candles mesmo. Os candles tá subindo aqui. Aí começa a descer aqui.
Aí a pessoa fala assim, ah, professor, eu vou marcar o topo e o fundo aqui, porque ele está fazendo lateralização. Será? Será que está fazendo lateralização? Aí ele sobe e rompe o topo anterior com facilidade. Aí quando ele volta, ele já para na parte de cima do topo do candle que fez o fundo. E começa a subir de novo. Gente, isso aqui não é lateralização. Isso aqui é tendência de alta. O que o ativo vai buscar? Ele vai buscar romper esse topo anterior. E vai fazer fundos mais altos que o fundo anterior. Então, o intuito dele agora é fazer isso, ó. É romper. Romper. E fazer sempre este movimento. Sempre esse movimento. Ah, mas quando é lateralização então? Geralmente a lateralização ocorre, por exemplo, o ativo está caindo com um canal estreito bem forte, e aí ele faz uma baita de uma correção. Quando ele faz uma correção profunda, chega aí praticamente 50%, a partir do momento que ele vem novamente aqui e ele segura nessa região novamente, aí nós vemos então aqui uma lateralização. Vai ser muito difícil ele transpassar essa região de uma vez. E como que eu sei que ele vai romper esse fundo de novo? A hora que ele voltar e não superar os 50% daquele canal, aí ele vai vir com tudo para romper. Tem muitas pessoas que acabam se perdendo nesse movimento gráfico. Quando ele voltar em 50%, não está na parte de cima, aí ele vem com tudo para fazer esse rompimento. Então, se você tiver gravado isso em mente, esses padrões, tanto de lateralização como segmento de tendência, sua assertividade vai melhorar em muito, e muito. Tá? Analisar o gráfico de forma correta e como é que o candle chega na região. O candle está subindo. Como é que o candle chega? Começou a apresentar pavio, chegou com o corpo na região, mostrou fraqueza, mostrou querer fazer correção. Aí, meu irmão, é só jogar para baixo. No caso aqui nós temos um pullback, nós temos aqui pullbacks de queda, porque o preço está caindo. Espero que vocês tenham entendido essa entrada aqui, compreendido. Deixe suas dúvidas, tem alguma dúvida aqui? Deixe aqui, vou procurar sanar as dúvidas de vocês da melhor maneira possível, tá bom? Precisando, só escrever aqui. Te vejo no próximo trade, te vejo numa próxima aula. Fui!